Muito bem, vamos então à nossa segunda aula de... Qual é o nosso tema, Carmen? Fala, Pedro, para ficar mais simples, né? Brincadeirinha, mas com a palavra Pedro estamos na segunda parte, e dessa segunda parte, que aula é essa? É a segunda. O que nós vimos na aula passada? Onde é que Pedro estava? Local, o que ele fez? Para a gente dali passar para agora. Quem lembra? Samaria. Exatamente. E o que foi que aconteceu lá em Samaria? O que teve de importante ali naquele contexto? Mas por que precisaram enviar 2 apóstolos para lá para checar? A Ivana agora já se arrependeu de ter começado a responder, né, Ivana? Não, mas não é difícil, não. Lembra, que lugar é esse? Samaria. Opa, já piscou uma luz aí na mente de vocês, Samaria, os judeus foram lá, já mostrou que era um terreno meio complicado, samaritanos com judeus. Então, quando eles começaram a se converter, que era uma raça misturada, com crenças misturadas, foi importante que a igreja em Jerusalém checasse se aquilo realmente era uma conversão genuína, o que estava acontecendo ali. Por isso que mandaram 2 delegados, entre aspas, 2 representantes apostólicos para checar, e foram Pedro e João, e nós vimos lá. E teve um personagem envolvido naquele evento também, que foi muito importante naquela ocasião, negativamente importante. Simão. Simão não é Pedro, não? É outro Simão, exatamente. Pedro também é Simão, mas estamos falando de um outro Simão, era um mago, uma espécie de bruxo lá, que disse que se converteu, batizado, tudo, mas pelo jeito não se converteu, não. Enfim, Pedro repreendeu duramente e nós tiramos algumas lições daquele episódio. Dali, Lucas, o narrador de Atos, diz que Pedro voltou para Jerusalém e foi evangelizando várias aldeias no meio do caminho. Bom, em um determinado momento da narrativa, passando um pouquinho mais para frente no livro de Atos, diz que Pedro andava por toda parte, andou em vários locais, ou seja, Pedro deve ter voltado para Jerusalém, ficou um tempo lá e começou a viajar novamente ministrando. Então ele chegou novamente em Samaria, é o contexto que nós vamos aqui hoje. Ele está novamente em Samaria, agora não na cidade, mas na região de Samaria, e ele chegou até uma cidade que até hoje existe essa cidade, é Jope, que hoje é Jafa, né? E consta que esse local, só uma curiosidade, é um dos portos mais antigos do mundo, continuando existindo hoje, né? Em funcionamento. É um dos portos, até hoje existe, é um dos mais antigos, talvez o mais antigo, ainda em funcionamento. Só uma curiosidade. Mas então, Pedro está lá em Jope, ele chegou a ressuscitar uma pessoa grande, raro isso, um apóstolo ressuscitando alguém, mas ele ressuscitou uma pessoa chamada Dorcas. Então ele estava ali naquela região. Ao mesmo tempo em que ele estava lá, nessa cidade, Jope, que se situava à beira-mar, estava sendo hospedado lá naquele local, ao mesmo tempo em outra cidade chamada de Cesareia, tinha um centurião lá, Cornélio, vocês devem conhecer bem, romano, evidentemente, gentio, mas era um homem temente a Deus, não conhecia a Deus realmente, diretamente, não conhecia as Escrituras, mas temia a Deus e tentava fazer o bem. E Deus quis que ele fosse evangelizado para crer no evangelho e então ser salvo. Ele não era salvo ainda. E o que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo até Cornélio, Cesareia, 2 cidades estão em foco aqui. Jope, Pedro estava ali, e outra cidade, Cesareia, Cornélio ali. Cornélio recebe a visita de um anjo que o instrui a chamar Pedro lá em Jope. E é isso que Cornélio faz. Enquanto isso, voltando para Jope, Pedro está lá, mais ou menos meio-dia, de frente para o mar, com fome, esperando a hora do almoço, e tem uma visão, enquanto os homens estão indo para lá. Ele não sabe de nada de Cornélio, os homens estão a caminho, mas Pedro tem uma visão. O que é que ele vê? Ele vê uma espécie de lençol, alguma coisa descendo do céu, cheio de animais, todo tipo de animal. Lembre, Pedro qual era a raça dele, qual era a cultura, raça, religião, tudo, o que ele era? Judeu. Judeu era cheio de restrições, ainda são os judeus mesmo que não conhecem o Novo Testamento, cheio de restrições dietéticas. Interessante que isso está muito implantado entre os judeus até hoje. Aspecto cultural ainda é pesado para eles hoje. Restrições dietéticas, enfim.
Mas voltando, Pedro, desde que nasceu, sabia, não podia comer certas coisas. Porco, nem pensar, comer carne de porco era abominável, ou alguns outros tipos de animais, etc. Tinha as comidas que eles podiam comer. Então, Pedro nasceu, cresceu com isso na cabeça muito forte. E era uma coisa que Deus tinha mandado, não era uma coisa, não era inventado, não. O Antigo Testamento dizia isso. Mas nessa visão ele viu muitos animais ali, ele deve talvez ter achado estranho. O que porco está fazendo nessa? Provavelmente tinha suínos ali, javali, porco, tinha répteis, tudo nessa visão que ele teve. O que quer dizer isso? Só que a visão dizia, Pedro mata e come. Pedro, eu comer esses animais? Eu não posso fazer isso. Eu nunca comi algo comum ou impuro. Né? Nunca. Mas essa visão aconteceu 3 vezes. Novamente, ele via esse lençol descendo, esse objeto, cheio de animais, e a ordem, e ele querendo resistir, não posso fazer isso e tal. E quando passaram-se essas 3 visões, ele ficava pensando, o que será que é isso? O que Deus quis me dizer com isso? Claro que Deus quis falar alguma coisa com isso. Agora eu posso comer essas coisas que eu era proibido? O que será que o Senhor quis dizer com isso? Nisso chegam os emissários de quem? De Cornélio, lá da cidade de Cesareia. Mas eles foram onde Pedro estava, que era a cidade mesmo? Jope. Pronto. Chegam lá, na casa onde Pedro está, e perguntam, é aqui que está Pedro e tal? É. Então, vamos pegar nossa narrativa a partir daqui, tá bom? Vamos abrir em Atos, capítulo 10. Versículo 23 em diante. Diz assim, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Interessante que Pedro já era hóspede, mas evidentemente ele tinha autoridade para isso, ele tinha todas as condições de fazer isso. Mas enfim, hospedou aqueles 3 homens. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. De Jope para Cesareia, mais ou menos 48 quilômetros, quase 50 quilômetros de distância. Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Só uma informação histórica. Cesareia era uma cidade muito importante naqueles dias, era quase a capital, num certo sentido político ali. A capital religiosa era Jerusalém, mas Cesareia era onde os romanos moravam, as grandes autoridades romanas moravam em Cesareia. Pilatos morava lá, apesar de que ele às vezes viajava para Jerusalém para resolver coisas lá. Na época da crucificação de Cristo, ele estava em Jerusalém, sabemos disso, mas onde ele morava mesmo era Cesareia, uma cidade muito evoluída para o conceito da época, construída por Herodes o Grande, décadas antes, mas era relativamente nova. Enfim, era uma cidade bem proeminente naquele contexto lá. Né? E, enfim, Cornélio estava lá, juntou vários amigos íntimos, parentes, para ouvir Pedro. Versículo 25, Atos 10, 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar na casa, lhe saiu Cornélio ao encontro. Acho que Cornélio estava tão ansioso, esperando o que esse homem vai me dizer, eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo. Quando ele soube, chegaram os meus emissários, trouxe o Pedro, o famoso Pedro, e ainda vieram mais 6 homens com eles lá. Então, ele correu ao encontro de Pedro, nem esperou Pedro entrar em casa. E o que foi que ele fez? Olha só, no finalzinho do versículo 25. Prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio adorou Pedro. Que tal? O que você faria se alguém chegasse, alguém que você fosse evangelizar, a pessoa está querendo lhe ouvir, a pessoa se joga, se prostra aos seus pés? Será que você dizer, olha que coisa boa, a pessoa vai ouvir tudo que eu disser? É legal, né? É bom? Não, é horrível ser adorado por um. É o cúmulo, você estaria apoiando um pecado, né? Então, Pedro nem pensou no aspecto, que coisa boa, que agora o que eu disser ele vai acreditar. Não, eu tenho que agir de uma forma verdadeira. O que quer que ele vá fazer das minhas palavras, não importa, eu não posso achar eu não posso querer que ele pense de mim mais do que eu sou. E cuidado, um parênteses. Às vezes a gente pode começar a achar que é bom que as pessoas com quem eu estou tratando do evangelho me tenham como alguém muito assim, especial para me ouvir em tudo. Não faça isso. Não queira parecer para as pessoas mais do que nós realmente somos. Pecadores, falíveis. Temos a palavra de Deus? Sim, é um grande privilégio que nós temos. Com toda certeza, Deus nos deu um privilégio, é uma honra, as pessoas devem nos honrar, não tenha dúvida, quem recebe a nós, recebe a Cristo. Sim, porém, nunca a honra seja para nós mesmos, mas para o Senhor, tá bom? Enfim, vamos ver como foi que Pedro respondeu aqui, reagiu a isso. Versículo 26, mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te que eu também sou homem.
Interessante a reação de Pedro, corretíssimo. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Então Pedro entrou na casa, imagine como devia estar na mente de Pedro, momentos muito dramáticos ali, um impacto, algo muito novo na vida dele, algo completamente revolucionário em termos culturais, religiosos, tudo entrando na casa de um gentil, pagão, quer dizer, pagão assim, no caso de Cornélio era alguém temente a Deus, mas os romanos eram pagãos, então ele devia ter muita coisa imbuída ali ruim. E Pedro entra na casa dele, não só entra na casa dele, mas vê um monte de gente, não sei quantas pessoas tinham, mas era muita gente, reunida ali, sentado esperando para ouvir. Acho que qualquer um de nós ficaria bem nervoso, né? Entrando numa situação tão diferente, inusitada, nova. Pedro tinha acabado de ser orientado nesse sentido, mas é algo muito novo para ele. Imagina como deve ter sido algo muito desafiador para Pedro. Bom, versículo 28. Entrou na casa, viu aquelas pessoas reunidas, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Interessante. Pedro tinha acabado de aprender essa lição, novinha, 1 ou 2 dias antes, isso. E uma curiosidade aqui, a visão que Pedro teve foi de animais e ligado com alimentação, coma. Mas Pedro entendeu que Deus, além de dizer para ele, pode comer o que você quiser, muito além disso, algo mais importante do que isso, que também era algo importante ali, não tenha dúvida, era algo marcante, mas maior do que isso era a lição de que acabou a divisão entre você e os gentios. Pelo menos nós estamos falando em era da igreja, a era atual, não estou falando do milênio, é outro assunto, mas nessa era aqui, Deus diz, acabou a distinção entre judeu e gentio, no sentido de que em Cristo todos são um. Claro que eu estou dizendo muito mais coisa do que o texto diz, mas eu estou interpretando. Em termos de fé, acabou. Gentios são iguais a você. Pronto, mais ou menos isso. Então Pedro entendeu que a visão ia muito além de simplesmente regras dietéticas, ia de relacionamento com quem não era judeu. Ele entendeu isso. Talvez na hora que ele estivesse meditando lá, não está imbuído na visão em si, mas é possível que quando ele estivesse meditando lá no terraço da casa, olhando para o mar, pensando, enquanto os homens estavam chegando, Deus tivesse falado ao coração dele: Pedro, eu quero que você entenda isso. Isso simbolizou algo. Acabou-se a distinção entre vocês e gentios, eu recebo os dois, eu purifiquei os dois. Então não considere isso impuro, porque eu, Deus, purifiquei. Estou interpretando, é mais ou menos essa a lição que ele quis dar para Pedro. E agora ele está aqui aplicando na prática, né? Então ele pergunta: por que vocês me chamaram? Versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Ou seja, eram 3 horas da tarde, Cornélio teve essa visão, e ele está falando que esse anjo apareceu, né? E versículo 31. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Alguém já comentou: olha, é invejável alguém ter uma plateia como essa. Imagine você evangelizar alguém, uma pessoa louca para ouvir o evangelho, sedenta, junta amigos, pelo que entendemos, também sedentos, junta todos ali na sala, esperando você falar para serem evangelizados. Que plateia! É maravilhoso. Acho que é o sonho de qualquer pregador, ou evangelista, ou pessoa que quer levar pessoas a Cristo. É o sonho. Tem uma plateia aberta diante de você, bebendo, querendo ouvir o que você vai dizer, né? Pois Pedro está nessa condição. Novamente, aqui deve ser 3 horas da tarde, isso aqui, mais ou menos quase no fim da tarde, e fala, Pedro. Agora, parafraseando a Carmen, né? Agora é como se dissesse: fala, Pedro, que nós queremos ouvir. E agora Pedro vai começar o seu discurso aqui, relativamente breve, foi interrompido. Quem será que interrompeu Pedro? Vamos já ver quem foi que interrompeu Pedro nesse discurso aqui, que bem relativamente breve. Tá? Então ele começa fazendo, antes de entrar na pregação em si, ele vai falar alguma coisa muito importante dentro do contexto, versículo 34. Então falou Pedro, dizendo:
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Agora ele vai começar. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Irmãos, esse discurso de Pedro, curtinho aqui que nós vamos ver, é muito rico, é carregado de ensinos bíblicos, teológicos, muita lição embutido nessas frases aqui. Claro que Pedro fala de uma forma que os ouvintes pudessem entender, pessoas que nem conheciam as Escrituras, mas tem muita profundidade. Enquanto nós lemos esse discurso, fique tentando beber o que tem aqui de tão valioso. Se você fosse usar esse texto para o seu engrandecimento pessoal, para você ensinar outras pessoas, que lições você tiraria? Tá? Então, enquanto nós lemos aqui, tente ir tirando isso, extraindo lições valiosas desses poucos versículos. Novamente, Pedro começa dizendo que esse é o evangelho da paz, por meio de Cristo. Este é o quê? Acabei de ler, só enfatizando. Eu amo essa frase. Este é o Senhor de todos. Cristo é o Kyrios. Todo mundo já ouviu falar dessa palavra. Ele é o Senhor de todos. A palavra Senhor é que nem português. A gente pode usar Senhor no sentido de, Senhor, o Senhor pode me dar informação? Não tem problema. Mas tem um sentido de Senhor que a gente sabe que nós estamos nos referindo à divindade. Ele é o meu Senhor. Opa! É muito diferente. Mesma coisa no original, no grego aqui. Mesma coisa. A palavra pode ser usada no sentido, como que eu já falei, pode. Mas ela também é usada num sentido exclusivo para Deus, que é claro que é o que Pedro está dizendo aqui. Ele é o Senhor de todos, de vocês romanos, ou de qualquer ser humano de qualquer época, Ele é o Senhor. Que coisa maravilhosa. O papel do Senhor Jesus Cristo, a exclusividade dele como Senhor, não há outro, é Ele. Qualquer época, qualquer povo, qualquer lugar, o Senhor é Ele. Não há outro Senhor realmente verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Termina aqui as palavras de Pedro, vamos já ver por quê, mas o que você tiraria desses poucos versículos que nós lemos aqui, de tão importante assim, que tem? O que você tiraria, antes da gente prosseguir e ver o final do discurso em si? Boa. Eles foram testemunhas. Pode completar. Ok. Pedro estava sendo testemunha, aliás, ele foi uma testemunha literal, ocular, de tudo que Cristo fez. Nós somos testemunhas não oculares, porque nós não vimos, mas testemunhas pela fé, e a gente sabe o que Deus fez na nossa vida, mas eles foram testemunhas de primeiríssima mão, né? Ok, bem colocado. Alguém mais quer comentar algum ponto, antes da gente prosseguir e fazer algumas... Helder. Ok. Interessante como perceber a profundidade teológica disso. A pessoa não é salva porque é boazinha. Interessante. Cornélio era uma pessoa, humanamente falando, boa. A Bíblia até diz que as esmolas dele subiram para a memória diante de Deus. Alguém pode achar, então ele foi salvo porque ele era bom e dava esmola.
Tanto que Deus que chame Pedro, ele vai falar para vocês palavras que por aquelas palavras você vai ser salvo, ou seja, não é por suas boas obras, nem é boa num certo sentido humano, mas aos olhos de Deus, boa mesmo, não era de salvífica, de jeito nenhum. Então a salvação é pela fé, não é por obras. E isso foi muito importante para Cornélio ver isso. A gente é salvo porque crê. Detalhe, crê, e uma vez a pessoa crendo, o que acontece com ela? Acabamos de ver, por meio de todo que crê recebe remissão de pecados. Todos somos pecadores. Isso parece, mas eu sei disso. Mas sabe, evangeliza. Quer dizer, claro que tem que evangelizar mesmo. O que eu quero dizer vê se é tão fácil para as pessoas aceitarem que o pecado delas vai jogar no inferno. Perceba isso. Quando você vai evangelizar e dizer, olha, nós somos pecadores, a pessoa, claro, eu sei que sou pecador, então você precisa de Cristo. Mas eu nunca fiz nada errado. Eu nunca matei, nunca roubei. Ou seja, as pessoas não sabem o que é pecado aos olhos de Deus. Interessante isso aí. Nós somos pecadores, mas o mundo não entende a gravidade do pecado, as consequências do pecado, o que significa isso. Eles não entendem. Eles repetem como um jargão, claro, é até bonito, eu sou pecador, mas eles não entendem a gravidade daquilo de jeito nenhum. Mas se entendesse, a gente veria, eles entenderiam, eu estou perdido, como é que eu faço para ser salvo? Porque é impossível ser salvo com o meu pecado, e humanamente falando, pela fé. Olha a profundidade de teologia, soteriologia, doutrina da salvação. Salvação pela fé, envolvendo perdão de pecado, que todo mundo tem, mas tem que ser perdoado do pecado, crendo em Cristo. Olha a centralidade de Cristo. E por que crer em Cristo tira pecado? Porque Ele morreu por você, Ele pagou o seu pecado. Aí já vai mais profundo ainda. Pedro não tratou disso aqui, que não era o caso, mas a gente sabe disso, né? Mas olha a centralidade de Cristo, por que Ele é o centro e por que nós precisamos tanto dele. Tudo aqui. O que mais? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É. Excelente. Muito bem colocado, é verdade. Segurança da salvação não é presunção, porque Deus prometeu, então é confiança. Aliás, negar isso é estar duvidando de Deus, né? Irmão Carlos? Isso, perfeitamente. Foi para todos, interessante, bem testemunhado, bem testificado pelas Escrituras. E aqui tem uma palavra, essa frase de Pedro. Pois não, irmã? Ótimo. Muito bem colocado. Vamos já observar isso aí, bem lembrado. Voltando aqui para a questão das Escrituras, Pedro disse aqui uma frase que pode parecer um pouco estranha. Não sei se vocês perceberam isso. Aliás, eu não vou dizer o que tem de estranho nela, não. Como é que você interpreta isso? Como é que você explica isso? Dele, todos os profetas dão testemunho que quem crê é perdoado. Pronto. Como é que você interpreta isso? Tem algo que aparece complicado. Vamos ver se vocês desenrolam. O que é a complicação e como é que vocês resolvem a complicação? Não sei se ficou confuso.
Ok, que profetas, no caso? Ok, bom, Tiago já está explicando melhor aqui. Os profetas, eles se referem ao Antigo Testamento. Claro, ele não deve estar falando dos profetas daqueles dias, ele está se referindo às Escrituras, que no caso é a Bíblia, aqui era o Antigo Testamento. Mas ele está dizendo, todos os profetas dão testemunho. Cadê a complicação e a resposta da complicação? O Tiago já apontou um ponto, eles falaram de alguém que ainda viria. Ok, estavam profetizando algo futuro, bem longe da realidade deles. Ok, mas será que tem uma outra aparente dificuldade nessa frase? Todos os profetas dão testemunho que quem crê é perdoado. Pronto. Mas no caso, por exemplo, João viu a tribulação. Viu, em visão. E ele testemunhou da tribulação, da grande tribulação. Ele é futuro, mas ele viu. Então, eu entendo, faz sentido. Porém, quando se trata de algo profético, é um testemunho, porque ele entendeu, vai acontecer. Nem que não tenha visto como uma visão, mas se Deus colocou, fale isso, vai acontecer isso. Então, ele testificou, vai, mesmo que ele não tenha visto. Então, a gente analisando por esse ângulo, não tem tanto problema, na minha visão, ele testificar de algo futuro, em sendo algo que Deus mostrou, né? Mas o que tem? Vocês não... Tem um ponto aqui que assim que a gente vê como é. Não, vamos ver essa frase. Todos os profetas dão testemunho que quem crê é perdoado. Ponto. Ivana. Mas isso não torna a fase difícil. Desculpa. Tá. Ok. A dificuldade que eu estou querendo colocar quais são os profetas do Antigo Testamento? Você pode pegar. Na Bíblia é fácil. Vai de Isaías até qual? Malaquias. Os profetas que registraram aqui. Mas teve outros profetas também que não escreveram as Escrituras, mas são profetas. Exemplo, 2 grandes. Elias, Eliseu. Moisés é considerado um profeta. Então, vários profetas. Todos falaram que quem crê em Cristo é perdoado. Todos. Amós falou isso explicitamente. Obadias falou isso. Pegaram aí? Então, será que... Ele está dizendo, todos os profetas dão testemunho de que quem nele crê é perdoado, em outras palavras. Mas todos falaram isso, quem crê no Messias vai ser perdoado dos pecados. Não. Com certeza. É verdade, mas a questão os profetas testemunharam isso, como Pedro está dizendo? Como é, Tiago? Ok, o que eu entendo que Pedro está dizendo aqui não é uma coisa hiperliteral, no sentido de que todos, se você for lá pesquisar, de Isaías falou mesmo, vai para Isaías 53, está claro lá. Jeremias, os profetas maiores é até mais fácil de ver lá. Agora, nos profetas menores, em todos eles, será que todos mencionam o Messias como você crê no Messias e é perdoado? Não, você não encontra dessa forma explícita em todos os profetas, não encontra. Porém, então Pedro mentiu. Claro que não. Ele está falando em termos gerais, ou seja, não é uma frase hiperliteral. Irmãos, isso é um princípio importante de interpretar as Escrituras. É um princípio hermenêutico, como se diz, usando a palavra um pouquinho mais difícil. O que é isso? Entender, interprete as Escrituras. Esse é um princípio. O que é para ser literal, entenda literalmente. Óbvio. O que é figurado, entenda como figurado. E o que é uma linguagem de generalização, entenda dessa forma. Então, nós usamos linguagem de generalização, sentido figurado, abundantemente em nosso dia a dia. A gente nem percebe, mas tente ver quantas palavras você fala que é pura linguagem figurada. Quem veio para a mocidade ontem? Todo mundo. Foi mesmo. O mundo todo estava aqui, não, porque eu não estava, então não foi o mundo todo, literalmente. Mas a gente entende, a gente não precisa explicar que é linguagem figurada, mas a gente entende. Enfim, a Bíblia tem isso também, e aqui é uma linguagem de generalização. No geral, o Antigo Testamento inteiro aponta para um Messias que seria o Redentor. E a salvação envolve crer nele e envolve a pessoa ser perdoada. Pronto, esse ensino geral está em termos gerais no Antigo Testamento inteiro. Não quer dizer que todos os profetas, literalmente, individualmente, falaram isso.
É importante a gente entender isso até para quando vai explicar a Bíblia para alguém, porque se a gente quiser pegar muito literalmente uma certa passagem e interpretar como literal, vão lhe derrubar rápido. Então você tem que dizer, não, isso é linguagem, é o que eu acabei de dizer, não preciso repetir. Mas pegaram isso aí, bom senso na interpretação das Escrituras. Agora o que é literal é, ele vai reinar 1000 anos, figurado. Aí tem 6 vezes lá em Apocalipse capítulo 20, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos e tal, e todo o contexto aponta para isso. Aí eles dizem, figurado coisa nenhuma. Enfim, estou só dando um exemplo de algo que você tem que interpretar literalmente e outros não são. Eu sou a porta. Quem disse isso? É literal? Claro que não. Isto é o meu corpo. É literal? Não, é figurado. Óbvio, não é o corpo dele. Aliás, milhões de pessoas no mundo interpretam aquilo literalmente. A carne se torna corpo de Cristo. Não é. Lutero cria nisso, interessante. Lutero brigou com outro reformador, que Lutero dizia, é literal. E ele disse, isto é o meu corpo, então é porque é. E Zwinglio dizia, não é memorial. Isto é como o meu corpo. Uma briga danada. Quem estava certo? Claro que era Zwinglio. Óbvio, é memorial, fazer isso em memória de mim. Enfim, estou só dando um exemplo de frases que são ditas literalmente, que são ditas e devem ser interpretadas de forma literal ou não. Bom, vamos voltar para o nosso texto. Eu acho que foi importante colocar isso, mas seja como for, pense, o sentido geral do Antigo Testamento é esse. Salvação através de um representante de Deus, o Messias, que vai envolver perdão de pecados, ok? Não é boa obra. Ele fez alguma coisa pelo qual nós podemos ser perdoados. Tá? Vamos voltar. Voltando para vocês. O que mais vocês viram de interessante nesse trecho? Oi? Sim. Uhum. Ok. Se complementa. E quando você testemunha, você fala de uma coisa que você participa daquilo, né? Você prega e testemunha. Eu sei que isso é verdade. Não é isso? E voltando para o que a irmã tinha falado muito bem colocado, irmã. Lembra que Cristo vai ser juiz de todos. Ele fala vivos e mortos. Eu entendo que o sentido é das pessoas que estarão vivas quando ele voltar e também das que já tiverem morrido, vivo e morto fisicamente. Agora, qualquer que seja o sentido da expressão, vale. Se você interpretar o sentido espiritual, quem é vivo espiritualmente? Quem é? Os crentes. Quem são os mortos espiritualmente? O descrente. Ele vai julgar todos? Vai, como a irmã colocou. Então, vale, mesmo que você interprete isso de outra forma, vale. Cristo vai julgar todos. Interessante. Um outro discurso famoso, pouco tempo depois de Pedro, talvez uns 15 anos depois, não sei, disso aqui em Atenas, alguém estava pregando para os atenienses e falou exatamente disso. Se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que vai julgar o mundo por meio de um homem que ele acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem pregou para quem? Para quem eu já disse, mas quem foi que pregou isso? Paulo. Nessa hora, quando falou de ressurreição de Cristo, eles interromperam lá. Não, ressurreição, o grego não aceita a ressurreição. O grego, naquele contexto, ele aceitava até a reencarnação. Mas ressuscitar o corpo de novo, não, que a matéria é má. Eles não aceitavam a ressurreição, era repugnante por os gregos dentro daquele contexto. Por causa do platonismo, a matéria é má, intrinsecamente, é coisa espiritual. Então, quando falava em ressurreição, então eles não, quando Paulo falou em ressurreição, eles parou aqui. Mas voltando para Pedro, para a gente concluir, até porque o Pepe já está atrapalhando a aula. Coitado, cumprindo a missão, né, Joel? Mas enfim, voltando para cá, Cristo vai julgar todos. Isso é espetacular. Vários versículos eu poderia citar, tem aqui uma lista, se alguém quiser, pega comigo depois, dizendo que vai julgar vivo e morto, que ele vai julgar todos. Enfim, muito importante isso. O mesmo Senhor que foi crucificado, aparentemente derrotado, reina com todo o poder, num certo sentido, vai reinar totalmente aqui e vai julgar. Muito bom. Bom, qual foi o desfecho disso aqui? Eu vou só mencionar, depois vocês podem ler em casa. Mas vamos ver só pelo menos um versículo, o versículo 44. Quem quer ler? Atos 10, 44.
como foi que foi essa pregação, pelo jeito foi meio interrompida ali. Não vou dizer interrompida no meio, bruscamente, não é isso, mas ela chegou ao fim por quê? Ao versículo 44. Pronto. Ou seja, Deus terminou a mensagem. Não foi interrompendo no nível dos atenienses para Paulo, claro que não, mas chegou no ponto em que, pronto, eles já ouviram que tinham que ouvir, e Deus então enviou o Espírito Santo. Então, aqui diz explicitamente que eles falaram em outras línguas, sim, era uma evidência do batismo no Espírito naquela época, era falar em línguas, para ficar claro que realmente foram batizados. Os judeus que foram com Pedro, 6 homens, ficaram pasmos. O quê? Os gentios receberam o Espírito Santo? Receberam. E o que foi que Pedro disse? Olha o versículo 47, Pedro aqui falando. Quem quer ler? Isso. Ou seja, Pedro diz, vamos batizá-los. Claro, eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Pensem numa palavra forte aqui para o contexto da época. Assim como nós. Nós quem? Judeus. Atos 2, primeiro batismo no Espírito Santo da história da igreja, aquele pequeno grupo de 120 irmãos judeus ali em Jerusalém. E depois muitos se converteram e foram batizados. Aqui, Pedro está testemunhando, assim como nós recebemos o Espírito Santo e ficou evidente, esse grupo também recebeu. E os 6 testemunharam junto com Pedro, 6 homens lá de Jope, judeus, e ficaram admirados. Como é que eles estão, que nem nós? É, como nós. Ou seja, igualdade nesse sentido dentro da igreja. E foram batizados. E detalhe, não foi fácil a igreja... Até então, a igreja de Jerusalém, no caso, que era o centro ali, os judeus aceitaram isso, não foi complicado. Chamaram Pedro, como se diz, para as conversas, né? Chamaram Pedro, que história é essa? Você entrou na casa de gentio, você comeu com eles, como é que é isso? Aí Pedro defendeu, aí explica tudinho. Interessante como esse episódio de Atos 10 é repetido várias vezes. A visão que Pedro teve, a visão de Cornélio, ele indo para Cornélio, ele repete isso, porque foi importante, ele testemunhando para a igreja em Jerusalém. Quem era o líder da igreja em Jerusalém nesses dias? Tiago, o apóstolo. Não, o irmão de Jesus, isso aí. O xará do Tiago. Muito bem. Tiago, ele era o líder, então eles chamaram Pedro, Pedro explicou. Não, eles receberam sim. Mais tarde teve um concílio em Jerusalém, o primeiro concílio da história da igreja, no ano 50 depois de Cristo, claro. Em Jerusalém, tratando questão de judeu e gentil, como é que é exigido dos gentios, tinha que se circuncidar, não tinha, enfim, o assunto era periclitante naqueles dias, conversão dos gentios. Era, mas acabaram aceitaram, mas olha o testemunho de Pedro, grande apóstolo, sim, um dos maiores, humanamente falando, que Deus escolheu, estava lá, ele disse, eu vi isso lá. Então foi importante o testemunho de Pedro. Uma nova era, entre aspas, né? Na história foi essa, a era da igreja, inclusão de gentios, um corpo só, estava começando aqui essa época transitória. Lições práticas para a nossa vida, estarmos atentos à vontade de Deus, não vamos esperar que haja em nossos dias uma mudança de paradigma, como houve naquele momento, não, ali era uma mudança crucial na história, vinha da época da lei para a época da graça, era da igreja, foi uma mudança, foi uma transição. Não vai acontecer isso hoje, não. A próxima grande mudança que vai acontecer é quando Cristo voltar. Então, se alguém vier com nova revelação hoje, recebeu revelação nova, eu vi um anjo, esqueça, é o que está na Bíblia, é o que está aqui. Né? Agora, uma aplicação pequenininha na nossa vida, não fala disso, não. Na era da igreja é outro assunto, como já falei. Se você entendeu que Deus mandou você fazer uma certa coisa, haja assim dessa forma, bem pessoal. E num certo momento você entende que é para mudar de procedimento, tudo bíblico, óbvio. Então, é evidente que Deus vai ter que falar ao seu coração de uma forma, no mínimo, tão clara quanto a anterior. É um princípio, eu estou aplicando isso aqui para a sua vida, minha vida prática, em termos bem práticos. Às vezes acontece, você está numa situação, ou um emprego, ou sei lá o quê, fazendo alguma coisa que é importante, você está fazendo aquilo agora. É importante, fique ali, não saia. Deus está dizendo, fique. Mas quando chegar a hora de sair, pronto, você está liberado. Mude. Mas evidentemente, Deus vai falar ao seu coração de uma forma tão clara quanto falou a vez anterior. Então, só mude de procedimento diante de uma coisa que Deus mandou, quando você entender nitidamente que Deus está mandando. É só uma aplicação bem prática, bem pessoal, tá bom? E
Olha, mergulha fundo em cada um desses pontos aqui, tem muita coisa que poderia ser dito sobre cada um desses pontos, falando de Cristo, o ministério dele, tantas coisas belíssimas. Nota interessante que Pedro, ao contrário do que ele disse em Pentecostes, como foi que ele falou para os judeus acerca da crucificação de Cristo? Lembra? Nós até comentamos isso. Crucificação de Cristo e a plateia dele. O que ele disse em relação... Qual foi o link que ele fez? Vocês... Isso, Tiago. Vocês são culpados. Aqui ele disse isso? Não. Ele está falando para romanos. Quem crucificou a Cristo, quem levou mesmo Cristo, foi os judeus. O Pilatos foi usado, mas não foram os romanos diretamente. Por isso, aqui ele fala no tom. Ele não está dizendo vocês crucificados. Só uma curiosidade e vários outros pontos interessantes acerca de Cristo, da nossa salvação. Tá bom? Bom, vamos encerrar. Pena que não temos mais tempo, não vamos poder ter mais compartilhamento, mas fica para outra ocasião, tá bom? Algum voluntário ou voluntária? Mas eu mesmo vou ser o voluntário, vou orar aqui. Santo Deus, obrigado por essas palavras, por essa aula, por cada irmão, cada irmã que está aqui presente. Tão gostoso compartilharmos essas coisas. Continua nos livrando de todo o mal e fazendo-nos andar no centro da Tua vontade em tudo. Muito obrigado. Obrigado pelo exemplo de Pedro, de tantos outros, e principalmente por Cristo, por intermédio de quem nós somos salvos e perdoados. Em nome dele, amém.